Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig, na Gênesis, capítulo 2, os fluidos. Nós vamos para número 1, natureza e propriedade dos fluidos, formação e propriedade do perispírito. No item 7, o perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido ao redor de um foco de inteligência ou alma. Viu-se que o corpo carnal tem igualmente seu princípio neste mesmo fluido, transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porque o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o corpo carnal têm, pois, a sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e o outro são da matéria, embora sob dois estados diferentes. Então vamos lá. Pelo pouco que deu para eu entender, como eu falei, eu sou péssima em ciências, né? É como se fosse a água. A água, a gente encontra ela lá na natureza, no estado sólido, gasoso e líquido. Das três formas, ela é água, só que ela tem elementos diferentes, ela vai aparecer de formas diferentes. O fluido perispiritual e o corpo, eles são feitos de elementos diferentes, porém eles são encontrados no fluido cósmico universal. Um é mais etéreo e o outro é mais tangível. O corpo físico é mais grotesco, né? É mais denso, é palpável. O perispírito, ele se materializa, mas ele não é material, totalmente material. Ele é etéreo. Só dá para ver o perispírito de um espírito o médium encarnado vidente, que tem o sexto sentido mais aflorado. O perispírito, ele é o envoltório do espírito. Espírito ou alma, como queiram dizer, ele é a essência da criação. Esse a gente tem uma ideia como se fosse uma chama, algo assim tão etéreo que precisa de uma forma. Então o espírito em si, ele não tem sexo, ele não tem como ser descrito da forma que nós conhecemos materialmente. Agora, o perispírito, apesar de não ter um sexo, ele pode se apresentar como homem ou como mulher, porque depende da encarnação que ele mais tem afinidade, que ele mais se sente, né, dono daquela identidade. Então, a Patrícia, ela vai desencarnar nessa encarnação como Patrícia, mas se eu gosto de ser o João da última encarnação, por exemplo, eu vou voltar para o plano espiritual e o meu perispírito vai ter a forma de João novamente, que é com que eu me identifico mais. Um exemplo, né? Então, o perispírito, ele pode ser moldado pela vontade do espírito, através do fluido cósmico universal, que está em todo lugar, todos os lugares. Pelo menos é o que eu estou entendendo, né? Então, assim como a água aparece de várias formas, o espírito e o perispírito, ele tem a mesma composição, os mesmos elementos, mas de forma diferente. Um mais etéreo e o outro mais tangível. No item 8, os espíritos,
o seu perispírito no meio onde se encontram. Quer dizer que esse envoltório é formado de fluidos ambientes. Disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos. Sendo dado como um mundo muito avançado comparativamente à Terra, Júpiter, onde a vida corpórea não tem a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais devem ser ali de uma natureza infinitamente mais que intensificada do que sobre a Terra. Ora, do mesmo modo que nós não poderíamos existir nesse mundo com o nosso corpo carnal, nossos espíritos não poderiam ali penetrar com o seu perispírito terrestre, deixando a Terra, o espírito nela deixa o envoltório fluídico e se reveste de um outro apropriado ao mundo onde deve ir. Então vamos lá, se eu conseguir entender. Durante a encarnação do espírito no planeta que ele vai ter as suas novas experiências, o espírito visita esse planeta, retira dele esse fluido cósmico universal que tem no planeta e reveste o seu perispírito com aquele fluido. Por exemplo, ele colocou aqui, na Terra é um envoltório mais denso, mais grotesco. Em Júpiter, a vida corpórea é mais etérea, então o perispírito vai ser menos denso do que o da Terra. Um espírito que vai reencarnar em Júpiter, que tem um envoltório etéreo, não consegue reencarnar aqui na Terra e vice-versa, porque precisa ter um envoltório de acordo com o fluido do planeta. Aí eu acho que é da onde saem essas imagens, né, do ET baixinho, gordinho, com as anteninhas. É um pouco folclórico isso, eu acredito, né? Não sei até onde é folclore mesmo, mas eu acredito que seja um pouco folclórico, um pouco de exagero. Essa questão de ser verdinho, de anteninha. Mas existem algumas linhas dentro, né, do espiritualismo que as pessoas falam de formatos, né, de espíritos parecidos com animais, tipo lagarto ou gato. Até onde isso faz sentido de verdade eu não sei, mas até onde a gente está estudando, a parte do fluido, ela tem que ser como é do planeta, né? O teu perispírito, ele vai ser formado com esse fluido do planeta. Então, eu não sei se tem planetas por aí que o perispírito tem que ser formado como se fosse um verdinho de anteninha, e o extraterrestre, como existem tantos filmes, né? Nós sabemos na doutrina espírita o seguinte, que todos os filmes que aparecem, seriados, histórias, né, que falam que é da imaginação humana, na verdade essa imaginação ela tem uma tendência a sofrer essas influências do campo espiritual. Então, filmes de terror, por exemplo, não é criado do nada. Assim, eu creio também que as formas de extraterrestre não devem ser criado do nada. Faz um pouco de sentido, né? Mas eu sou São Tomé, só acredito ver. Então, aqui o que ele diz é o seguinte: o corpo material, o corpo perispiritual, eles são feitos do fluido cósmico universal, um mais denso, um menos denso, e de acordo com o planeta que ele vai encarnar. Esse fluido vai ser retirado do próprio planeta. Cada planeta, então, tem um fluido, creio eu, pelo que eu entendi aqui, um pouco diferente. Para que aquele espírito ele possa reencarnar, ele precisa estar com esse perispírito ligado ao fluido do planeta que ele vai reencarnar. No item 9,
A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudá-lo à sua vontade e, por consequência, não podem à vontade transportar-se de um mundo para outro. Alguns, a cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável, com relação à matéria tangível, é ainda muito pesado, se assim pode se exprimir, com relação ao mundo espiritual, para lhe permitir sair do seu meio. É necessário classificar nessa categoria aqueles cujo perispírito é bastante grosseiro, para que confundam com o seu corpo carnal e que por essa razão creem-se sempre vivos. Esses espíritos, e o número deles é grande, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, crendo sempre vagar em suas ocupações. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, entretanto, o bastante para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir para os mundos inferiores e mesmo neles se encarnarem. Eles retiram nos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio onde se encontrem. Fazem como o grande senhor que deixa as suas belas vestes para se revestir momentaneamente do burel, sem deixar por isso de ser grande senhor. Assim é que espíritos da ordem mais elevada podem se manifestar aos habitantes da terra ou se encarnar em missão entre eles. Esses espíritos carregam consigo não o seu envoltório, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vem e que vem pelo pensamento. São videntes entre cegos. Então, o que eu consegui entender aqui é que espíritos mais atrasados, eles não conseguem fazer a sua própria encarnação. Geralmente é compulsório. Geralmente são espíritos superiores que acabam preparando todo o envoltório, o perispírito desse ser que vai reencarnar. E aí é que tá. Por isso que a gente vê tantas pessoas com deficiência, com provações muito duras. Hoje, eu acho que mais do que nunca, tem muito autismo, crianças com síndromes, pessoas com doenças de cunho emocional que trazem uma degeneração em alguma parte do seu corpo, como é o meu caso. Isso já está no perispírito. A pessoa pode mudar? Pode. Se ela mudar o trajeto dela, se ela melhorar bastante, se ela aperfeiçoar, se ela buscar sua reforma íntima de verdade, ela pode mudar o que está no perispírito dela. Mesmo sendo um espírito bem atrasado, não vai mudar a composição do perispírito, mas pode mudar a situação desse perispírito, que vem aí mais tarde com uma doença e barrar essa doença. Isso pode acontecer. E mesmo aqueles que já têm a doença, o próprio livro já falou isso algumas vezes, é possível se tratar a doença com paliativos ou até mesmo em cura, se a pessoa deixou a sua inferioridade e passou a trabalhar pelo bem comum, pelo bem dela, em prol de Deus, né? Se ligando com os espíritos mais superiores. Essa encarnação, que geralmente é compulsória aos espíritos menos elevados, ela vem com umas provas grandes e pesadas, mas nada além que aquilo que ela pode carregar, porque Deus é justo. Então, tudo está dentro da providência de Deus. Aí algumas pessoas colocam isso como um fatalismo. Não, fatalidade para a gente que é espírita, a gente não acredita, porque a gente tem o livre-arbítrio. Mesmo que venham com esses testes, essas provas, eles podem mudar no decorrer do caminho. Já os espíritos superiores, eles vêm com lembranças
do seu mundo superior e pegam também o fluido do próprio planeta, onde eles vão reencarnar com uma missão, para que eles possam ter o seu envoltório preparado para as atribuições do planeta onde eles estão, mas eles continuam com lembranças dos planetas mais superiores. Então eles não se deixam contaminar com essas provas ou o que ocorrer no planeta que eles estarão fazendo as suas missões. É o que aconteceu com Jesus. Ele preparou o perispírito dele de acordo com o fluido que tem no planeta Terra, mas por ser um ser elevado, ele não se deixou levar pelas tentações do planeta. Mesmo estando numa carne, mesmo estando com um fluido que é denso, que é daqui da Terra, o seu espírito sobrepõe a tudo isso. Agora, os espíritos que são inferiores, não. Eles acabam deixando a carne, né, como diz aí o ditado, a carne é fraca, né, deixa a carne falar mais alto, deixa o seu perispírito ainda enraizado nos seus déficits de superioridade, de avanço, de avanço moral. Então, ele acaba muitas vezes, mesmo sendo compulsório, alguns falham nesses testes e provações e vão ter que reencarnar outras e outras vezes. Mas então a gente, em resumo, nesse item 7, 8 e 9, a gente consegue entender o seguinte, né? Perispírito, ele usa o fluido universal cósmico, né? Tanto quanto a carne, só que ele é mais sutil e a carne é mais grotesca. Os espíritos, conforme vão reencarnar no planeta, é de acordo com o fluido do planeta, se é mais denso como a Terra ou se é mais sutil como Júpiter, ele vai pegar as propriedades desse fluido e compor o seu perispírito, que é uma roupagem para o espírito, né? E de acordo com o grau de evolução do espírito, ele vai utilizar esse perispírito compulsoriamente, né? Se for um espírito inferior, ele não sabe fazer essa roupagem por ser inferior. Tem alguns casos que eu já li, não foi aqui, do espírito inferior moralmente, mas muito inteligente. E por ser inteligente, ele sabe fazer uso dos fluidos. Então eu creio que não seja só compulsório, só os ignorantes aí que recebem lá as suas provas e o seu molde do espírito de acordo com a espiritualidade superior, como também esses que são inteligentes, eles podem manipular esses fluidos. Eu creio que sim. Não sei se esses textos aqui vão falar sobre isso, mas eu creio que não é só espírito atrasado moralmente que recebe o envoltório da equipe superior que trabalha com ele. Eu creio que o espírito, mesmo ele sendo moralmente atrasado, mas se ele for inteligente, ele consegue essas brechas, né, de moldar o seu próprio perispírito. Eu acho, aí eu já não tenho certeza, não é o que está aqui. O que está escrito aqui é que o que é inferior recebe a ajuda dos superiores para compor o seu perispírito para ele voltar a encarnar. E possivelmente, inclusive, é compulsório, porque eles querem ficar na Terra, né? Eles acham que estão vivos na carne, de tão grotesco que é o perispírito deles, que eles não conseguem se ver como mortos. Alguns chegam no centro espírita e eles falam mesmo, né? Estou conversando com todo mundo e ninguém fala comigo, por quê? Chegam bravos, né? E na verdade ele já está desencarnado, só que é tão denso, né, o seu perispírito, que ele não percebe isso. Para ele está na carne. Mais ou menos, né, gente? Eu estou tentando entender. Espero que, se tiver alguma coisa aí que passou batido, vocês comentem para que eu aprenda com vocês também.